Então vamos dar continuidade à nossa leitura diária do sagrado Srimad Bhagavatam, essa literatura que é considerada o fruto maduro da árvore dos desejos da literatura védica. Isso porque a literatura védica vai falar de várias coisas, é uma árvore de desejos, mas o fruto maduro que tem de mais elevado, o Srimad Bhagavatam, vai falar exatamente sobre Deus e da sua relação com seus devotos. A gente está no terceiro canto, dentre 12 cantos dessa obra, capítulo 4. A gente inicia hoje a leitura verso a verso. O título do capítulo é Vidura, aproxima-se de Maitreya. E hoje, então, nós leremos o verso 1. Então, antes da leitura do verso, vamos entoar um mantra para reverenciar a verdade suprema, pessoa suprema, que é esse Deus que está em tudo, que é Krishna, o filho de Vasudeva. Então, repitam, por favor. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Só ajeitar um pouquinho aqui, eu tenho um pouco de toque, fica um pouquinho torto. Vishnu, se puder trazer um pouquinho de água para mim, agradeço. Vishnu, está ligado. Vamos lá, lendo o verso em sânscrito. Udava uvacha athate tadanugnyata bhuktva pitva chavarunim taya vibramshita jnana duruktair marmapaspershu. Tradução: depois disso, todos eles, os descendentes de Vrishni e Bodha, recebendo permissão dos Brahmanas, compartilharam dos restos de prasada e também beberam um licor feito de arroz. Ao beberem, todos eles ficaram embriagados e privados de conhecimento, feriram os corações uns dos outros com palavras duras. Vamos ver então o significado dado pelo nosso querido mestre Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Em cerimônias em que os Brahmanas e Vaishnavas são suntuosamente alimentados, o anfitrião compartilha dos restos do alimento depois que o convidado lhe dá permissão para tal. Assim é que os descendentes de Vrishni e Bodha formalmente receberam permissão dos Brahmanas que comeram o alimento preparado. Os Kshatriyas têm permissão para beber em determinadas ocasiões, de modo que todos eles beberam um tipo de licor suave, feito de arroz. Ao beber neste licor, eles ficaram embriagados e perderam o juízo, tanto que se esqueceram da relação que tinham entre si, e usaram palavras duras que feriram os corações uns dos outros. Beber é tão prejudicial que mesmo uma família altamente educada é afetada pela embriaguez, pode perder o juízo em um estado de embriaguez. Normalmente, os descendentes de Vrishni e Bodha não teriam se esquecido deles mesmos dessa maneira, mas pela vontade do Senhor isso aconteceu. E assim, eles se tornaram ríspidos uns com os outros. Srila Prabhupada aqui. Então, antes de comentar aqui o verso, o significado de Prabhupada, eu vou pedir as bênçãos e oferecer minhas reverências aos nossos professores, nossos mestres espirituais e a todos os devotos Vaishnavas. Om Gyanatimirandhasya Gyananjana Shalakaya Chakshur Umilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Os meus olhos estavam cegos pela escuridão da ignorância, mas com o bálsamo do conhecimento, meu mestre espiritual abriu os meus olhos e a ele eu presto minhas humildes reverências. Vantya kalpa tarobhyascha kripa sindhu virachapatitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Eu ofereço repetidas vezes minhas reverências a todos os devotos Vaishnavas, que são como árvores dos desejos, são oceanos de misericórdia, os salvadores das almas caídas. O Kamkaroti Vanchanam Pungum Langayate Grimya Kripatamahamadeshi Gurulina Tarana. Eu ofereço minhas reverências ao meu mestre espiritual, pois pela sua misericórdia,
um mudo pode falar e um coxo pode cruzar montanhas. Perdão. Relendo o verso, depois disso, todos eles foram, os descendentes de Virsin e Bodja, recebendo permissão dos Brahmanas, compartilharam dos restos de prasada. Também beberam um licor feito de arroz. Ao beberem, todos eles ficaram embriagados e, privados de conhecimento, feriram os corações uns dos outros com palavras duras. Hare Krishna. Então aqui está sendo narrado como é que os descendentes, como é que ocorreu ali a história, ou como a gente fala, o passatempo, em que a família de Krishna, os descendentes de Krishna, voltaram ao mundo espiritual, que foi parte dele, né? Eu acho que o início já começou a ser contado no final do capítulo anterior, e aqui está continuando. Então, só um mínimo aqui de informação preliminar para estarmos todos na mesma página, né? Como se fala. Deus, que é Krishna, dentre vários nomes, ele de tempos em tempos vem aqui na Terra, vem em várias formas diferentes também. Às vezes ele vem na sua forma original, que é Krishna, como a gente conhece, né, nas imagens. E isso aconteceu há 5.000 anos. E ele, em parte, atuou como uma pessoa, entre aspas, comum, né? Apesar de alguns feitos extraordinários. Em algumas ocasiões ele atuou como uma pessoa comum, então ele casou, teve filhos, inclusive muitos filhos, né? Mas ele vem para restabelecer a religião, basicamente. Restabelecer a religião, proteger os seus devotos e tirar aqui do mundo aquelas pessoas que estão causando aí religião. Então, nesse ponto que está sendo narrado, né, ele já tinha feito isso e ele ia voltar para o mundo espiritual, mas chegou a uma questão que é a seguinte: ele tinha todos os descendentes dele que eram muito poderosos, imagina, filhos e netos do próprio Deus, assim. É dito que eles tinham a mesma potência de Krishna, de Deus. Então eles eram quase assim, invencíveis, né? Não teria como alguém, como outro exército, vencê-los, né? Matá-los ou algo do tipo. Então Krishna pensou assim: eu vou ter que inventar uma maneira deles voltarem, da gente voltar para o mundo espiritual. Porque quando o Krishna age aqui é mais ou menos como se fosse um grande teatro, uma grande peça, né? Ele finge que é um ser humano comum, ele age assim, às vezes como um ser humano comum, a maioria das vezes. Ele falou assim: eu vou ter que fazer algum arranjo, né, como um roteirista, assim, como é que eu vou fazer o final dessa história? E daí ele, teve uma ideia. Aí a gente já leu no final do capítulo anterior que os descendentes dele insultaram, né, alguns sábios, foram amaldiçoados por esses sábios, né, amaldiçoados que eles iriam terminar assim, matando uns aos outros, né, e acabando a linhagem deles. Então aqui está contando já o momento em que esse cenário vai acontecer, que eles, depois dessa maldição, em um certo momento, eles estavam em algum local, deixa eu lembrar onde, não sei se ele fala onde é que eles estavam, peraí, onde é que eles estavam, vamos voltar alguns versos, Prabhasa, ok, isso. Então lá em Prabhasa eles foram e se encontraram com os Brahmanas, ofereceram, né, foi descrito como eles ofereceram vários artigos aos Brahmanas. Os Brahmanas são a cabeça da sociedade, são os mestres espirituais, né, são os sacerdotes, são aqueles que detêm o conhecimento espiritual, então podem instruir a sociedade na melhor maneira de agir, de se comportar. E aí eles tomaram, né, então comeram, né, se alimentaram ali de um banquete, e é dito que tinha um licor feito de arroz, né?
Então, os kshatriyas, que são os guerreiros, né, a ordem real, os administradores, Prabhupada está explicando aqui no significado, em algumas situações específicas, né, havia uma certa permissão para que eles assim, bebessem, né, um tipo de intoxicação, né, a bebida. Talvez situações sociais, né, hoje em dia tem isso, né, assim, em situações sociais, mas hoje em dia não é bom a gente... Não é bom a gente beber. Bem naquela época não é que era bom também, né? Como a gente vai ver, esse ato deles vai ser meio que estopim, assim, né? Para esse fim deles. Então, é interessante isso porque a gente sabe... Isso aqui não tinha ainda entrado, perdão, não tinha ainda começado essa era que a gente está vivendo, né? A era de Kali Yuga, que estava no final, assim, no finalzinho da era anterior. A gente tem 4 eras, assim como temos 4 estações, sendo que as estações duram 3 meses, né? Aproximadamente cada uma. E essas eras duram assim, muito tempo, né? Essa era que a gente está vivendo, por exemplo, dura 432 mil anos. Mas isso aqui estava no final da era anterior, e é dito assim, que nessa era que a gente está vivendo, que é uma era de hipocrisia, de briga, de desavença, a religião, ela tem 4 pilares. E esse espírito, vamos dizer assim, da desavença e tudo, é permitido que resida onde se quebram esses 4 pilares, né, aqui nessa era que a gente está vivendo. Então, quais são os 4 pilares? São a veracidade, a compaixão, a austeridade e a pureza. Então, a veracidade, ela é quebrada onde se tem jogos de azar, porque você tem que blefar, você tem que fazer artimanhas ali para você ganhar em cima da outra pessoa. Então, quebra a veracidade. Então, é dito que ali onde tem jogos de azar, tem esse espírito de Maya, da desavença, né? Compaixão, ela é quebrada ao se consumir carne, peixe, ovos, nesses produtos em que tem o sofrimento animal, que a gente está satisfazendo os ditames da língua, né, a troco da matança de seres sencientes, seres que sentem dor. Então, é dito que onde existem os matadouros, ali também vai existir esse espírito de Kali. A austeridade, ela é quebrada quando a gente se intoxica. Então, quando a gente se intoxica, a gente não está sendo austero. Porque austero é aceitar aquilo que vem a nós, né? Se vem algo que é negativo, eu vou ter firmeza, eu vou aceitar aquilo, né? Se tem algo positivo, eu vou aceitar. Então, isso é ser austero. Agora, quando você, você se embriaga, ou você se intoxica de alguma outra maneira, você está querendo alterar a sua consciência. Você não está querendo aceitar a situação como ela é. Eu bebo para relaxar. Não precisa, você relaxa de outra maneira, né? Você está querendo alterar a sua consciência de uma maneira artificial, você não está sendo austero. Então, isso também causa problemas, né? Causa brigas, desavenças, como a gente vê nessa história. E a pureza, a limpeza é quebrada ao se praticar sexo ilícito, né? Então, você fazer sexo com uma pessoa em que você não tem um relacionamento, você está quebrando esse pilar da pureza, né? Então a gente vê, né, que essa história exemplifica bem como esse espírito da briga, da discórdia aparece quando esses princípios são quebrados. Bem, claro que aqui está sendo uma atuação, né? Então, numa atuação, por exemplo, um ator que nem bebe, né? Lá no filme ele está tomando aqui um whisky, alguma coisa assim, que na verdade é guaraná, sei lá, alguma coisa assim, né? Então, mais ou menos assim, né? Porque a gente não pode pensar que, então os descendentes de Deus, né, estavam quebrando princípios, se embriagando, tudo é uma grande peça, né? Uma história que a gente chama de passatempo, né? Então, quando Deus vem aqui para a Terra e Ele atua de certas maneiras, ou faz com que algumas almas, né, atuem de determinada maneira para contar uma certa história, mostrar uma moral por trás dessa história e tudo mais,
a gente chama isso de passatempo. Isso aqui foi um passatempo. Então, os descendentes de Krishna, naquele momento foram, estavam ali numa situação social em que era, permitido, eles que eram guerreiros, que eram kshatras, que eram chefes de Estado, beberem ali um alimento, que era um licor feito de arroz, fermentado. Então, se intoxicaram, ficaram embriagados com essa bebida, e aí já começou a discórdia, começam a brigar, uns com os outros, Às vezes a gente vê pessoas que são assim, A bebida pode causar muito problema. Tem pessoas que bebem e ficam insuportáveis, tem pessoas que ficam muito chatas, tem pessoas que ficam desafiando as outras, querendo brigar, todo tipo de loucura pode acontecer quando alguém está intoxicado. Então, mesmo eles sendo assim familiares, pessoas, imagina, super inteligentes, uns filhos, netos de Deus, assim, sabiam que era correto, mas esqueceram ali, mostrando assim o perigo que tem da gente quebrar esses princípios, e começaram a se ofender, e a partir daí vai surgir uma grande briga, uma grande luta. Então mostra como interessante, porque essa história também mostra que esses votos que a gente faz, porque os devotos fazem votos, por isso nós somos chamados de devotos, aqueles que seguem votos para uma melhor conduta, para que possamos nos aproximar de Deus, somos chamados de devotos. Então, a gente faz esses votos que era para nos proteger mesmo, realmente, daquilo que nos afasta de Deus. Então, não é assim que eu estou me privando, eu estou me privando de me intoxicar, não é que eu estou me privando, eu estou agindo inteligentemente, entendendo que aquilo é negativo para a minha vida espiritual, Então, essa história mostra, que eles, olha só, que ótimo, que eles não se privaram, Não, foi péssimo eles não terem se privado, porque eles se embriagaram e todo o fim da família deles vai vir daí. Deixa eu ver o que mais que Prabhupada traz aqui no significado dele. Isso, Prabhupada fala, beber é tão prejudicial que mesmo uma família altamente educada é afetada pela embriaguez. Pode perder o juízo em um estado de embriaguez, Quantas pessoas fazem assim besteiras ou falam besteiras, no momento em que elas estão assim fora de si, porque estão intoxicadas de alguma maneira. Então, não é nem um pouco desejável isso. Bem, então, eu acho que esse ponto é interessante da gente trazer para si, pensar nesses 4 princípios, que é uma proteção para a gente. Tipo assim, fala assim, olha, tem um animal perigoso, uma cobra letal, um escorpião, uma aranha, em tais lugares. Não vai para lá, senão pode ser que ela vai do lugar escuro, você pisa na cobra sem querer, ela vai e te pica, você vai se dar mal. Entendeu? Aí você vai dizer assim, não, eu estou me privando de ir para esses 4 lugares, eu estou me reprimindo. Não, você está sendo inteligente, Então é assim. Então a gente tem que entender, não se intoxicar. Eu estou me reprimindo, não me intoxicar. Não, é isso. A intoxicação é um quarto escuro que tem cobra, escorpião, um monte de bicho venenoso lá, que vocês quiserem, um animal que vocês tiverem medo aí, animais mortais aí, um urso, uma onça, que animais aí que podem matar o ser humano, um assassino, um monte de perigo dentro de um quarto escuro. A intoxicação é dessa maneira, é um quarto escuro que você vai, pode ser, bebi tantas vezes, não deu nada, vai esperando, não deu nada, pode não dar nada assim, até a nossa consciência, não pode dizer que ele está te aproximando de Deus. Algumas, até às vezes você pode falar assim, usei uma coisa que me deixou alterado, eu tive um vislumbre de Deus, etc. Vá lá que algumas até possa te, assim,
despertar, né, ter algum efeito na consciência que te desperte para algo maior. Mas uma vez que você fica assim, bem, despertou, teve um vislumbre através de uma intoxicação, ok, mas tá bom, você já tem um vislumbre, você pega aí o vislumbre que você teve e você continua sua jornada espiritual. Agora você continuar lá, não, então vou ficar usando aqui LSD para me iluminar, então isso não tem nada a ver, né? Se por algum acaso você foi, estava buscando ali, usou o LSD ou qualquer coisa e teve um vislumbre ali na realidade, beleza, agora você deixa o LSD de lado e vai buscar ali, teve uma visão de Krishna, teve alguma visão, sei lá, alguma coisa espiritual que você tem que buscar, aí você dá a busca, você não precisa, né, da intoxicação. Isso aí vai te causar um apego a um estado ali que você está apegado ao seu desfrute, você não está mais com foco, né, em se aproximar da verdade absoluta, se aproximar de Deus, né? Isso é uma enganação. Algumas pessoas fazem essa enganação, né? Elas querem na verdade sentir o prazer, né? Não é nem prazer, não é felicidade, é prazer, porque às vezes assim, né, o prazer começa como um néctar e termina como um veneno. Então algumas pessoas com uma desculpa de querer sentir prazer, elas falam assim, não, mas com essa droga aqui eu tenho um vislumbre, né, eu tenho insights e tudo mais. Mas o quanto que você está querendo é o prazer disso e o quanto que você realmente está querendo se aproximar de Deus. Aí você pode se aproximar através da melhor maneira, através do Srimad Bhagavatam, da Bhagavad Gita, se aproximando dos devotos, né, participando de um Kirtan, imagina, você está bem mesmo no Kirtan, imagina o quanto você pode se aproximar de Deus, você entoando, meditando os santos nomes, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. É uma melhor maneira que tem de você se conectar com Deus, não tem contraindicações, não tem revertérios, né? Lembra da peça que teve? Feita pela Manjari Turas, ensinou uma peça aqui há um tempo atrás, alguns 2 anos atrás, eu acho, na época da pandemia. Aí a peça falava assim, né, tinha uns hippies que terminavam descobrindo Mahamantra e Prabhupada, né, tipo meu contando a história real, né, foi assim, né, Prabhupada, quando trouxe a consciência de Cristo para o Ocidente, terminou que os hippies o encontraram, os hippies não estavam seguindo nada, né, dos 4 princípios, mas tinham, apesar de tudo, uma busca genuína, né, e Prabhupada apresentou o Mahamantra Hare Krishna, né, ele falava, cante e seja feliz, e como é que fala? Stay high forever, né? Os devotos criaram meio com esse slogan assim, fique alto, fique nas nuvens para sempre, porque acho que era essa, né? O slogan, se não me engano. Porque assim, quando você usa uma substância, você fica nas nuvens, mas depois você cai. Mas não, com a consciência de Cristo você pode sempre ficar lá em cima. Daí não tem ressaca moral, não tem nada, né? Então não tem revertérios. E na peça que a gente fez aí, que a Manjari Leitura escreveu, a gente foi, encenou aqui, nem lembro que situação foi, mas a gente encenou e aí terminava assim, cante Hare Krishna e sem revertérios, né? Então é assim, lembra disso? Então não tem revertérios, né? Então a gente está se protegendo, né? A mentira, né? Você quebrar ali a veracidade, jogos de azar também. Mentira também é algo, também é um quarto escuro cheio de animais perigosos ali, peçonhentos, né? Que a gente pode se dar mal, vai ser pego pela mentira, vai ser julgado, pode ser punido pela mentira. E assim, a mentira te afasta de Deus, porque Deus é a verdade absoluta, a mentira te afasta da verdade, né? A troco do que você está querendo mentir, assim, enganar os outros para você se colocar num patamar acima, para você fingir que é algo que você não é, então favorece o orgulho, é muito prejudicial a mentira, assim. Tem porque a gente achar que a gente está, né, se dando bem. A questão fala que lembra da gente ensinando isso. O Jai Guru era até Prabhupada, ficou super legal o Jai Guru como Prabhupada, tinha que fazer de novo alguma outra peça, né? Pois é. Então, intoxicação, jogos de azar, quebra da veracidade, né, comer, assim, se alimentar de animais, né, do sofrimento animal, imagina que terrível. Eu amo os animais, eu amo todos os animais, eu amo os bichos, amo tanto que eu como alguns deles, que eu escolho, né? Como que é isso, né? Amo tanto que eu como. O cachorrinho é muito fofinho, mas o porquinho,
no meu prato é gostoso pra caramba, o bezerrinho então, meu Deus, adoro aquela carnezinha macia do bezerro. Como é que é isso? Amo os animais, como os animais, né? Muito lindo. Ah, que lindinho, um peixinho nadando. Quando eu estou comendo ele, então é delicioso. Não, não é. Que compaixão é essa, né? Tem algum desses grandes pensadores ocidentais que fala isso, sim. Enquanto os seres humanos continuarem não vendo nenhum problema em matar animais, eles também não vão ver problema em matar uns aos outros e criar guerras. Enquanto os seres humanos comerem animais, haverá guerras, né? É muito fácil você não ter assim compaixão com o animal, para você não ter compaixão com o ser humano. Isso eu estou falando é o mínimo, né? Claro, não é só assim, eu sou vegetariano, eu sou vegano, eu sou o máximo. Não, é ser vegano e trata as outras pessoas como um lixo. Não, isso não é compaixão também. Isso tudo que a gente está falando é o mínimo, minimamente, para manter uma austeridade você não se intoxica. Não é só que você só vai não se intoxicar. A austeridade é muito mais do que isso, né? Ter uma vida austera, ser um dira, ser alguém sóbrio. Imagina. Compaixão é muito mais do que não somente ser lacto vegetariano ou vegano, é muito mais do que isso. O Jaiguru estava vindo aqui, o Jaiguru está lembrando de quando ele era Prabhupada. Foi legal, hein, Jaiguru? Tinha que fazer de novo aí um negócio desse. Né? Então, veracidade, né? É muito mais do que somente não mentir, né? Você ser veraz consigo mesmo. Você está procurando seguir aqui uma filosofia, mas o quanto que a gente está se empenhando mesmo em seguir isso, veracidade consigo mesmo, né? E pureza, limpeza, né? No mínimo isso, no mínimo você não trocar fluidos, né, ali com uma pessoa que você não conhece, ou que você conhece, mas você não tem um respeito por ela, você não a admira, não tem uma amizade, você não tem uma relação próxima, né? O que é isso? Né? E obviamente não é só isso. Então, a gente tem que entender que esses 4 princípios, os votos que a gente faz, não é assim, eu estou me privando, né? Eu estou me reprimindo, pelo contrário, a gente está se protegendo. Enquanto alguém achar que está se privando, mais cedo ou mais tarde pode cair e vai quebrar o voto. Agora, quando a gente pensa assim, uau, ainda bem, né, que Prabhupada trouxe de uma maneira bem clara que a gente se protege ao seguir esses 4 princípios, aí diminui muito a chance da gente cair. Bem, estou vendo aqui que já passou das 6 horas, então... Bem, vou reler o verso, né? Se alguém tiver mais alguma pergunta, comentário. Depois disso, todos eles, os descendentes de Vrishni e Bodha, recebendo permissão dos Brahmanas, compartilharam dos restos de prasada. E também, prasada é o alimento que é oferecido, né, a Deus. E também beberam licor feito de arroz. As bebidas, geralmente, a gente não oferece para Deus, né? Está no modo da ignorância. Ao beberem todos eles, bebidas alcoólicas, né, intoxicantes, todos eles ficaram embriagados e privados de conhecimento, feriam os corações uns dos outros com palavras duras. Então é isso, né? Obrigado, Kai Storm, tá lembrando?